Olá, bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. Muito bom dia, família, muito bom dia, queridos. É sempre uma alegria falar com vocês acerca da poderosa palavra de Deus. Gratidão a todos vocês que carinhosamente têm se inscrito em nosso canal e têm acompanhado as nossas reflexões matinais. Queridos, o sentimento da parte do Senhor é continuar falando em uma série nova aqui sobre vivenciando a visão. Eu falei sobre viver ou vivenciar na série passada. E nós entendemos então que vivenciar, queridos, é ser totalmente afetado pela vida. É ser totalmente afetado por aquilo que nós estamos vivenciando. E como nós estamos falando a palavra de Deus, nós estamos buscando a cada dia vivenciar essa palavra. Quando se fala em vivenciar, a interpretação que temos, amados irmãos, ela é governante. É ser tocado, ministrado e governado totalmente por aquela visão que lhe foi revelada. E isso é muito importante, amados. Então, eu quero falar então sobre vivenciar a visão. É possível, amados irmãos, ver e não vivenciar? Sim. É possível apenas ver e não enxergar. É possível apenas ver com esses olhos, os olhos naturais, mas não ver com os olhos espirituais. E o propósito, irmãos, das nossas reflexões é cooperar com Deus na abertura dos nossos próprios olhos, para que possamos ver espiritualmente. Queridos, há uma névoa que tenta embaçar a nossa visão cotidianamente no que diz respeito às coisas espirituais, às coisas de Deus. Coisas que não tem como fugir da presença de tais coisas que estão acontecendo principalmente em nossos dias. Os dias são chamados pela Bíblia dias de trevas, dias de lutas, dias de batalha. Mas graças ao Senhor que nós temos a poderosa palavra do Senhor. O texto que eu vou usar, queridos, está no livro de Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículos 1 ao 10, que diz acerca do quê? Acerca de Zaqueu, o publicano. Vamos entender no profundo que Deus está querendo falar conosco acerca desta palavra e desse tema. Vamos lá. Lucas 19, verso 1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguiria por causa da multidão. Muito bem, vamos começar a pontuar nessa primeira reflexão da série, queridos, acerca deste homem, um homem importante. A Bíblia chama ele de rico. A Bíblia diz que ele tinha uma posição naquela sociedade. Mas ele tinha um desejo muito grande dentro dele. Qual era o desejo? Era ver quem era Jesus. Certamente ele ouvia falar. Certamente ele via comentários acerca de Jesus. Mas ele próprio queria ver. Ele desejava ver. Só que tinha alguns problemas que o impediam. Amados, ele realmente tinha a visão, mas ele não conseguia vivenciar a visão. Então uma coisa é eu saber, outra coisa é eu enxergar com os meus olhos naturais, outra coisa é eu ver e vivenciar. Então o foco desse tema é vivenciando a visão. Então o que significa vivenciar a visão? Significa que a visão que nós estamos tendo tem que ser governante. A visão que nos é revelada tem que nos governar. Senão não vai adiantar de nada. Senão a visão que nós estamos vendo, ela vai tornar a nossa própria religiosidade. E a religiosidade tornará uma doutrina humana. A doutrina pode ser uma realidade. A doutrina pode ser uma verdade, mas não tem realidade, certo? Então, é uma verdade sem realidade, que não adianta nada. Amados, então eu quero que você pense comigo acerca daquilo que nós estamos vendo.
aquilo que você está vendo. A minha pergunta é: você consegue vivenciar o que você está vendo? Zaqueu poderia ver os rumores, ver de longe, saber as notícias e até, quem sabe, ter uma visão um tanto opaca, porque a Bíblia diz que ele tinha dois grandes problemas. O primeiro problema que eu quero destacar aqui, irmãos, não é nem a altura dele, mas é a multidão. A Bíblia diz, no versículo que eu li, que ele não conseguia ver por causa da multidão. A multidão impedia ele de ver. A multidão era impedimento. Então, uma multidão pode ser impedimento de que a nossa visão, irmãos, tenha um vivenciamento. A multidão, que seria a multidão para mim e para você? Seria, quem sabe, um grande complexo de pensamento. Seria, quem sabe, amados irmãos, aquele espírito de coitadinho. Ah, eu não vejo nada, não tenho nada, Deus parece que me abandonou, eu estou sozinha neste mundo, né? Esse espírito às vezes quer pegar a gente. Às vezes ele quer trazer dentro da gente uma dor, que eu chamo de dor do isolamento, uma solidão terrível. E muitas vezes nós ficamos, amados irmãos, no nosso cantinho dizendo: ah, ninguém liga para mim. E ficamos sofrendo. Então, podemos até estar enxergando alguma coisa, mas não estamos conseguindo vivenciar. Zaqueu, o nosso personagem, amados irmãos, ele via muitas coisas, mas ele não conseguia vivenciar as muitas coisas que ele via. Então, as multidões na vida de Zaqueu era muito grande. E aí, o que aconteceu, irmãos? Outra situação. Ele era de pequena estatura. Se eu interpretar apenas que Zaqueu era quase um anão, eu não estou errado, porque a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Mas muitas vezes essa estatura, eu posso transferir ela para o nosso interior, para o nosso lado espiritual. Muitas vezes, amados irmãos, nós nos tornamos tão pequenos diante de algo tão grande que é a vida do nosso Deus. E nós não conseguimos, amados irmãos, enxergar que Deus nos amou tanto, que Ele nos escolheu para ser a sua casa favorita. Essa é uma questão, irmãos, de visão. Quando você olha para Deus, você precisa saber e entender que Deus te escolheu para ser a sua casa favorita. E que quando a Bíblia fala que Deus habita em nós, isso é uma realidade. Deus habita em nós, Ele mora em nós, Ele mora nessa casa favorita. Eu preciso entender isso e ver isso no Espírito, para que eu possa, irmãos, me sentir bem, para que eu possa me sentir forte, para que eu possa realmente estar, amados irmãos, tomando posse da autoridade que Deus tem para mim na terra como igreja. Se eu não conseguir ter essa visão e não conseguir vivenciar tal visão, eu vou então ser aquela pessoa que fica sempre murmurando, aquela pessoa que nunca está feliz com nada, aquela pessoa que todos os dias acorda reclamando e buscando coisas para reclamar. Por quê? Ele não está vivenciando a visão que ele está vendo. Então Zaqueu tinha uma estatura muito pequena. O seu interior era muito pequeno, o seu interior não conseguia vislumbrar, não conseguia olhar, não conseguia enxergar. Muitas vezes existe uma pequenez, algo nanico dentro da gente, irmãos. A nossa fé é tão nanica que nós não conseguimos ver o Senhor em nós. Nós conseguimos ver o Senhor muito distante, nós conseguimos ver um Deus que abençoou no passado, um Deus que curou no passado, mas não conseguimos ver um Deus que cura no presente, um Deus que está presente, um Deus que habita em nós, e temos grandes dificuldades nessa área. Amados e queridos irmãos, então Zaqueu era afetado pela sua altura, Zaqueu era afetado pelas multidões, e isso afetava tanto que impedia ele de ver quem era Jesus. Mas uma coisa eu quero marcar aqui para vocês. Ele tinha o desejo de ver quem era Jesus. Esse desejo, irmãos, é realmente aquela luz no fundo do poço. É aquela saída. É aquela porta aberta que está a nosso favor. Deixa eu entregar uma profecia para você. Talvez você não esteja conseguindo ver uma porta aberta. E talvez você esteja sofrendo de forma muito grande porque não consegue ver nenhuma porta aberta diante daquilo que você está buscando.
E você muitas vezes tem chorado porque as coisas não acontecem. E você se sente pressionado pelo exterior, se sente pressionado pelas pessoas que têm inveja de você, pressionado pelas pessoas que olham para você e não querem saber de você. Deixa eu te explicar uma coisa, essas pessoas fazem parte de um tipo de multidão que nos atormenta. Então existem grandes multidões à nossa volta, irmãos. A multidão da incredulidade, por exemplo, ela atua fervorosamente na vida das pessoas, tornando as pessoas incrédulas diante da realidade daquilo que Deus quer fazer, diante da realidade da presença manifesta de Deus. Então existe uma guerra psicológica, mental e até demoníaca para tentar nos afastar da grande realidade da presença manifesta de Deus. Zaqueu estava afetado por tantas coisas, mas eu digo a vocês, o que moveu Zaqueu foi o desejo e a vontade de ver quem era Jesus. Se você tiver o desejo e a vontade de fazer algo em relação ao Senhor, de buscar o Senhor, de ver o Senhor, de receber do Senhor, de entender a visão do Senhor, eu quero dizer para você que Deus vai te alcançar. Não importa o tempo, a hora, o momento e o local, mas Deus vai te alcançar. Zaqueu é um exemplo, irmãos, dessa questão da visão. Ele via, mas não vivenciava. Ele queria vivenciar. Algo estava impedindo ele. Primeiro era o seu tamanho muito mais interior do que exterior. Mas vamos pensar no exterior para prosseguir falando que ele subiu na árvore, na figueira. Mas, amados, muitas vezes essa pequenez está dentro de nós. E nós, sabe, nos achamos tão pequenos que ficamos assim, eu sou um Zé Ninguém na vida. Não existe Zé Ninguém na vida, nem João Ninguém. Existe alguém que Deus ama, e este alguém é você. E eu oro por você agora. Deus, abençoa teu filho, toma conta dele, ministra sua vida, ministra a vida dessa tua filha, sustenta ela, opera nesse dia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fica comigo e nós continuamos amanhã.